Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Depois desta reflexão sobre Salmo 95, eu darei a resposta à pergunta 624 e uma nova pergunta para testar seu conhecimento da Palavra de Deus. Salmo 95. Adorai ou abandonai? Esse salmo apresenta um contraste entre dois caminhos, o caminho de adoração ou de abandono. Na primeira metade do salmo, Davi chama os leitores a honrarem o Senhor. Pode ler comigo Salmo 95, do verso 1 ao 7. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Os principais motivos de louvor nesse trecho são os mesmos encontrados ao longo das Escrituras. Deus é o Criador e o Salvador. O resto do Salmo é um apelo para não escolher o caminho da rebeldia contra Deus. Isso, continuando do verso 7 a 11, ele diz: Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: Este é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira: eles não entrarão no meu descanso. Nesta parte, o salmista muda sua voz para comunicar diretamente as palavras de Deus. O Senhor cita exemplos da rebeldia do povo no deserto 400 anos antes de Davi. Lá no relato de Êxodo, capítulo 17, o povo reclamou sobre a falta de água. Moisés seguiu as orientações do Senhor e Deus lhe deu água de uma rocha. O lugar foi chamado Meribá e Massá. Diz Êxodo 17, versículos 6 e 7, Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Massá significa teste ou provocação, e Meribá significa reclamação. Por isso que ele chamou de Massá e Meribá. No Novo Testamento, o autor de Hebreus citou esse mesmo salmo como parte importante do seu ensino. Ele também chamou todos a adorarem o Senhor, mostrando a superioridade de Jesus como merecedor de adoração. Chamou as pessoas a não se desviarem do seu caminho. Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7 e continuando até capítulo 4, versículo 11. As atitudes opostas aqui são evidentes. Podemos mostrar para Deus um espírito de adoração e gratidão, ou podemos agir com ingratidão, reclamações e rebeldia. Por um lado, ouvimos o convite de Davi para honrar o Senhor. Por outro lado, somos chamados pelo exemplo do povo egoísta a virar as costas para Deus. Adorar ou abandonai. A escolha apresentada em Salmo 95 continua sendo a escolha crucial para cada um de nós. Vamos adorar o Senhor
ou nos rebelar contra o nosso Criador? E agora, a resposta que eu prometi para a pergunta 624. Depois da sua ressurreição, Jesus apareceu primeiro a quem? Alternativas: A. Tomé, B. Pedro, C. Maria, sua mãe, ou D. Maria Madalena. A resposta se encontra no Evangelho de Marcos, que diz para nós que foi Maria Madalena, alternativa D. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E a pergunta de hoje: quem foi o falso profeta que disse que o cativeiro do povo de Judá na Babilônia duraria apenas 2 anos? Alternativas: A. Ananias, B. Isbosete, C. Abimeleque ou D. Ágabo. A resposta vem no final do próximo episódio. Eu e você temos a mesma escolha. Diante do Senhor, qual será nossa atitude? Adorar ou abandonar? Vamos escolher bem, porque nós desejamos o privilégio de adorar ao Senhor durante toda a eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.